Galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Todos com o mesmo nome, Vasco Análise. Dê o like. Muitos que assistem meus vídeos aqui não são inscritos. Por favor, botão de inscrição. Interajam, comentem, né? Bom, o Vasco fez esse ano agora, o contrário, né? Contratou vários jogadores e deixou para anunciar a cereja do bolo que estava sendo arregimentada, né? E acabou sendo supostamente o Payet. O Vasco nunca falou que a cereja do bolo era o Payet, mas o torcedor entendeu que seria o Payet, né? Mas depois de contratar vários jogadores, né? Paulinho, Medel, Verratti, tarará, mas todos sem alcunha, né? Sem o vulgo de cereja do bolo. Esse ano, já agora em dezembro, se fosse o caso, janeiro, o Vasco poderia fazer diferente. Contratar a cereja do bolo, um ídolo, dar um pancadão no mercado e depois contratar os periféricos, né? Notadamente esse pancadão, esse rojão aí, essa cereja do bolo, esse craque, esse ídolo, se fosse meio de campo, ou melhor, seria do meio de campo ou do ataque, e o Vasco depois vendo quem jogaria com ele, blá blá blá. Então acho que o Vasco poderia fazer diferente do que fez esse ano, né? Ou seja, com o Paulo Brax, contratar alguns jogadores e ficar, olha, vem a cereja do bolo aí, vem a cereja do bolo aí. Não, o Vasco poderia contratar agora de cara, pum, cereja do bolo. E depois outros jogadores aí, bons também, de ponta, para ir fechando o elenco do Vasco, que tem que ser equilibrado. Não se esqueçam, a gente esse ano, melhor, o Ramon Dias esse ano olhou para o banco e tinha lá para mudar o jogo Jair e Alex Teixeira, né? Eric Marcos machucado, que é um garoto, Serginho também muitas vezes não relacionado. Então o Vasco tem que ter banco também. Então não só dar um porradão para contratar um ídolo, um craque, uma cereja do bolo, mas também deixar o elenco equilibrado, tanto as peças que vão jogar como titulares, quanto o banco. É só ver aí o banco do Palmeiras, que todo jogo o Abel tirava da cartola, né? Um jogador que ia lá e resolvia, né? Não obstante o Vasco agora ter dado sorte, né? Não Paulinho e o Serginho eram reservas, entraram nos lugares de Marlon Gomes e Paulinho entrou no lugar do Marlon Gomes e o Serginho entrou no lugar de outro que deu branco agora. Mas, resumo da ópera, o Vasco tem no banco Serginho e ter no banco Serginho só é pouco, ter no banco só no Jair é pouco. A gente tem que ter no setor ofensivo jogadores para resolver, meio de campo, jogadores para resolver, e a gente não pode ficar contando com jogadores. O Serginho entrou no lugar do Payet, lembrando agora. Então o Vasco tem que soltar aí um nome grandão, um rojão, cereja do bolo, craque, o ídolo, vender camisa desse cara e equilibrar o nosso elenco, tanto na parte que vai jogar, quanto da parte que vai ficar no banco, etc. Por quê? Tem aí primeira janela, segunda janela do ano que vem, contusões, né? O jogador vai passar por uma fase não tão boa, então a gente tem que ter aí um elenco regular, equilibrado, para suportar o ano de 2024, sendo que a gente só tem aí Copa do Brasil e Carioca Brasileiro. Tem times que tem aí também Sul-Americana, Libertadores, e é complicado. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.